Fala pessoal, tudo certo, galera? Boa tarde, agora 4h16 dessa terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Estou passando aqui para trocar uma ideia com vocês, mostrar os trades que eu fiz nesse mercado hoje, esse mercado que continua com uma volatilidade insana, um mercado que continua com uma volatilidade muito alta. Então, atenção, disciplina, como diz o meu amigo Trader Nômade, sempre com foco, com disciplina, com paciência, sempre com gerenciamento de risco bem afiado. Então, esse é o foco que você deve ter aí nas suas operações, principalmente em semanas instáveis, como essa semana, esses últimos dias, na verdade, que nós estamos tendo aqui no nosso mercado. Então, eu vou mostrar para você aí o que eu vi desse nosso mercado, desse nosso mini índice hoje, os trades que eu fiz também, eu já postei lá no meu Instagram, para quem não me segue, Anderson Rodrigues Trader. Às vezes, quando eu não consigo gravar vídeo, quando fica meio corrido para postar conteúdo aqui no canal do YouTube, eu trago também sempre lá no meu Instagram os meus trades todos os dias e sempre que possível também trago alguns comentários, algumas coisas ali, alguns bizus sobre o que eu estou enxergando durante o pregão, né, durante a manhã, geralmente, certo? Então, seguinte, pessoal, o que que aconteceu hoje no nosso mini índice, tá? Nós tivemos hoje uma abertura num gap de alta, um mercado que corrigiu nas médias, praticamente inverso aí aos últimos dois pregões que o mercado abriu num gap de baixa, ele subiu um pouco e depois acabou despencando, hoje ele fez o contrário, tá? O mercado, ele deu uma corrigida aqui na região de médias, ele fez uma pernada forte até de alta, ali pelas 10 horas após a abertura dos papéis, e aqui quando ele volta na região de médias, eu poderia ter efetuado um trade de compra aqui para buscar uma continuidade desse movimento de alta aqui. Mas não foi o que aconteceu, tá? O mercado acabou devolvendo esse movimento todo aqui de alta e após o meio-dia ele trouxe, aí sim, eu vou mostrar para você depois por que eu resolvi não fazer esse trade de compra aqui nessa região, que teria sido até um stop, tá? Eu acabei efetuando uma venda, aqui vocês estão vendo essa setinha verde aqui, eu efetuei uma venda, acabei tomando um stop aqui em cima de 250 pontos. Eu esperava o quê? Eu esperava uma correção curta aqui na região de médias, na média de 9, para uma continuidade desse movimento. Um trade que chegou a andar aí cerca de 300 pontos a meu favor, acabou voltando e me estopando ali com menos 250 pontos. Após isso, o mercado trabalhou consolidado aqui nessa região, mas bastante pesado, tá? O índice volta a perder a mínima do dia, isso aqui já era praticamente 1h30, quase 1h30 da tarde, quando ele volta aqui na região de médias, mais uma vez eu efetuo a minha venda e o índice vai lá e o meu paga aí o meu alvo de 750 pontos, que foi o segundo trade que eu fiz. Então eu saí hoje com R$ 100, eu vou mostrar depois os trades no final do vídeo, eu sempre coloco ali para que vocês possam assistir, tá? Eu vou abrir aqui o relatório de performance. Eu fiz aí dois trades, tá? Um trade de 250 pontos de stop e um que me pagou 750 pontos. E hoje, o que que eu quero trazer para você aqui? Qual é o conteúdo que eu quero trazer, tá? Então, eu peguei um trade aí de 3 para 1, 50% de acerto, tive um stop e um gain. O que que eu quero trazer aqui para você hoje, tá? Qual é o bizu? O mercado, ele nos traz, e é por isso que eu resolvi não fazer esse primeiro trade, porque o mercado estava nessa região aqui que serviu inclusive de resistência, que era um topinho de ontem. E nós tínhamos um mercado que vinha realmente pesando. Graficamente, você olhando aqui, nós temos um mercado que vem caindo, certo? Você consegue enxergar o movimento de queda no nosso mercado aqui, no nosso mini índice. Só que essa primeira entrada que eu comentei aqui, que eu poderia ter feito, eu tinha o meu Ibov, nesse momento também, puxando para cima, eu tinha o meu Ibov aqui puxando, aqui eu tenho um gráfico de 10 minutos, eu tinha um Ibov forte para cima aqui pelas 10h20, quando o índice rompeu a máxima do dia, mas eu sempre procuro buscar o maior número de confluências que eu tiver para poder ter uma maior probabilidade, uma maior taxa de acerto nos meus trades, para que eu consiga atingir ali no mínimo 40% de acerto, que é o que eu estou buscando para que lá no final do ano a gente possa ter uma estatística bacana, um relatório de performance interessante para que você consiga medir aí essa performance ao longo de um ano. E por que eu não fiz esse primeiro trade? Porque eu tinha, apesar do meu índice e o meu Ibov estarem puxando para cima, eu tinha o dólar subindo também, aqui praticamente no mesmo horário, apesar de
ter, né, ele estar fazendo aqui um pullback desse movimento de alta. Então, o que, que eu imaginei? Que esse dólar poderia tocar aqui na região de médias também e acabar tendo não me dando essa confluência negativa com o índice e acabar puxando aí para cima após essa correção nas médias aqui, era 10h10 da manhã. Então, eu acabei não efetuando esse primeiro trade. Quando eu tenho o meu índice rompendo mínima, aqui nesse horário aqui já era meio-dia, e eu olho o meu Ibov, que estava fazendo esse mesmo movimento, certo? Então, significa o quê? Que os papéis, que as nossas ações que movimentam o nosso mercado brasileiro, elas estavam caindo. Então, eu tinha aqui essa confluência com o meu Ibov, que já havia fazendo aqui que já vinha fazendo aqui uma estrutura de queda, e eu tinha, agora sim, tá? Eu tinha US$ 1 aqui fazendo um movimento altista, bem expressivo, inclusive. Então, quando eu tenho essas confluências aqui todas batendo direitinho, eu tenho uma maior probabilidade de acertar os meus trades. Então, quando eu tenho um mercado em tendência, que eu consigo ver um institucional ali comprando forte, que eu consigo ver o meu índice caindo junto com o Ibov, com o dólar trazendo ali essa correlação negativa com o índice, eu já fico ligado. Opa, aqui tem um trade com uma maior probabilidade de acerto. Então, significa que eu tinha um mercado em tendência. E aí, quando o mercado está em tendência, eu posso utilizar o meu operacional, que ele vai ter sim uma maior taxa de acerto. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, US$ 1 que quando chega na região de médias, aqui pelos 3 minutos ele não chegou a tocar nas médias, mas provavelmente pelos 2 minutos sim, então eu tinha uma compra aqui, eu tinha uma compra aqui, eu tinha uma compra aqui. Aqui o mercado teria estopado, porque ele chegou aqui na região de média de 21, ele rompe a máxima novamente, eu teria outra compra aqui, até que o mercado me mostra que consolidou, que não está mais rompendo o topo, então não tem mais como eu usar um operacional de tendência. A mesma coisa com o índice. Quando eu tenho um mercado de índice mostrando aí um movimento bonito, um movimento interessante de queda, eu consigo ver oportunidades de venda aqui, eu consigo ver uma oportunidade de venda aqui, que eu fiz inclusive, eu consigo enxergar outra oportunidade de venda aqui, outra aqui, eu consigo, por exemplo, agora, não mais pelo horário, porque já é 4h20, mas conseguiria enxergar outra venda aqui. Então, eu utilizo o meu operacional de tendência em um mercado que eu considero um movimento que eu consigo identificar como um movimento de tendência. Isso vai me trazer o quê? Vai me trazer uma maior probabilidade, uma maior taxa de acerto. Isso é estatística, isso é matemática, certo? Então você pode pegar aí N comparativos para você fazer, pode pegar até no futebol aí, tá? Um atacante que tem uma média de gols de um gol a cada 2 jogos, tá? Durante, sei lá, 5, 6, 8 anos da carreira dele, ele tem essa média de gols, e você pega um atacante que tem 2, 3, 4 gols por ano. Qual é o atacante que você acha que vai te entregar o maior número de gols ao longo do ano? Cara, isso é matemática, os números, eles não mentem. Obviamente, eu consigo identificar sempre que eu tiver essas confluências aqui no mercado, quando eu tiver o mercado me mostrando força, me mostrando um movimento expressivo de tendência, eu consigo entender que se eu operar a favor desse movimento, eu consigo aumentar drasticamente as minhas probabilidades e trazer essa estatística ao meu favor, e dessa maneira eu consigo ter uma melhor performance, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, conto com o like, com o comentário de vocês aí, e para você que está chegando agora aqui, que está me conhecendo pela primeira vez, conto também com a sua inscrição aqui no meu canal, me dá esse voto de confiança. Eu vou deixar aqui com vocês agora os 2 trades que eu fiz no finalzinho do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso vídeo de amanhã. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.